Oi, gente, tudo bem com vocês? Laru por aqui. Tô passando para mais um vídeo hoje de busca de conhecimento, de internalização, de olhar para dentro nesse momento que é tão importante. Fiquei um tempo sem aparecer por aqui porque muita coisa aconteceu nesse ano, muita catarse acontecendo na minha vida, muitos desafios trazendo ensinamentos. Então, eu levei um tempo para processar tudo, para poder colocar as coisas nos eixos e vir trazer novidades para vocês e contar sobre novas descobertas ou novas ideias que se encaixaram, enfim. E hoje eu resolvi falar sobre relacionamento, né? Porque a gente vem numa sociedade, mas aprende lição individualmente. Então, como pode ser no nosso relacionamento? Lembrando que relações é tudo que você tem de contato com outra pessoa, né? Você se relaciona com uma pessoa que passa na rua, se você der bom dia pra ela, isso é um relacionamento, é uma forma de reação frente a um contato com alguém de fora, né? Então, pensando nessa associação nessa sucessão de relações que a gente tem ao longo da vida, seja pai e filho, seja amorosa, seja no trabalho, seja de amizade, a gente tem relações tóxicas e muita gente se pergunta por que continua repetindo certos padrões e não consegue identificar o que precisa ser mudado. Então eu pensando, consegui fazer uma analogia que eu achei bacana e vou trazer para vocês sobre duas possibilidades. Um relacionamento gangorra e um relacionamento de ponte, né? Quando a gente fala em relacionamento de gangorra, a imagem da gangorra já é bem autoexplicativa, né? A gente sempre tem uma pessoa embaixo, pesado, e uma pessoa em cima, leve, meio que dando as ordens, né? Quando quer descer, enfim. Todo relacionamento começa com a gangorra normal, e ao longo do tempo, a gente vai dando certos poderes a outra pessoa sem perceber, por falta de egoísmo sagrado, que a gente é ensinado que a gente não pode ser egoísta, que a gente tem que dividir as coisas. Desde pequenininho, seu pai vai lá e fala assim: ei, filho, deixa fulano brincar com a sua bola. Só que na vida adulta, qual pai empresta o notebook para um outro pai? Na vida adulta, por que a gente compartilha coisas e não compartilha coisas? E na infância, na primeira infância, a gente é obrigado a dividir as nossas coisas, né? Então a gente é ensinado que o egoísmo é uma coisa nociva. E, de certo modo, ele nos protege, ele nos dá limite de até onde a gente pode ir para não ficar sofrendo à mercê do outro, né? Que é jogar a expectativa e dar poder de frustração para o outro. Toda relação, ela tem esse nível de poder. E geralmente a pessoa que cede no início ou tem maior interesse em manter a relação, ou não se conhece a ponto de não saber o que merece e aceita o que vier para não estar sozinho. Então, nessa circunstância de gangorra, sempre vai ter uma pessoa que cede e a outra que vai ganhando poder com isso. E poder é uma coisa que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E à medida que a gente vai tendo poder, isso tudo de forma muito inconsciente, tá? À medida que a gente vai tendo poder, a gente quer mais, mais e mais, até confundir as coisas e entender que aquela pessoa vira um objeto de posse seu. Aí vem a possessividade do ciúme, né? Às vezes você nem pensa mais em o quanto a pessoa tá sofrendo em ceder. Você simplesmente quer que ela haja segundo a sua vontade. Então, essa pessoa que tá embaixo na gangorra vai perdendo a identidade, vai perdendo a autovalorização, vai tendo graves problemas relacionados à estima baixa, porque ela passa a não ser ela mesma, ela passa a ser algo que a outra pessoa desenhou de modo que ela seja, né? Idealizando que ela seja. E tudo que foge daquilo é reprimido ou é atacado, né? E esse relacionamento de gangorra é um relacionamento em que tem muita disparidade, né, entre sensações. É um relacionamento que a pessoa que tá embaixo, ou ela vai ficar muito incomodada com não ser ela mesma e sair dessa circunstância de muito ferida, né, machucada no sentido
da estima mesmo, de se sentir pior, de ser diminuída e de acreditar que a pessoa tem direito de falar que ela é menos do que o outro, ou o corpo dela vai adoecer, ou ela vai ser uma pessoa cheia de dores corporais, ou ela vai ter uma dor de cabeça que não deixa ela em paz. O corpo dela vai tentar mudar essa realidade ou mandar sinais para que isso mude. E esse relacionamento ele tem uma característica de que é não durar caso a gangorra se inverta. Quando você passa por muito tempo assim, né? Uma inversão nesse sentido de quem tá embaixo e ir pra cima é muito raro. E é onde geralmente as pessoas pecam por tentar se vingar, né? Quando alguém que tá em cima começa a ter consciência do quão mal ela faz pra pessoa que tá embaixo, e ela gera uma mudança estrutural comportamental, quando essa balança se inverte, a pessoa que vai pra cima ou não consegue sustentar esse ir pra cima e continua querendo dar poder pra aquela pessoa, sem conseguir seguir sua própria vida por não se conhecer, ou ela vai se vingar de tudo que ela sentiu em relação ao outro, e o outro, por ter estado naquela primeira posição por muito tempo, não vai aceitar esse tipo de relacionamento. Então é um relacionamento super tóxico e nocivo. Então pensa aí se você já esteve, eu duvido que não, em um relacionamento tóxico assim a esse ponto. E a gente é uma antena de rádio, né? A gente vibra de acordo com a sintonia que a gente liga. Então, se eu liguei a minha sintonia no jornal para ver quantas pessoas morreram, eu tô vibrando na sintonia da morte. Se eu ligo o meu rádio para ouvir sobre a natureza, sobre como os lagos estão mais limpos, como as praias têm aparecido tartarugas, ou enfim, eu vou vibrar nessa vibração positiva. Então, quando a gente é imerso nessa toxicidade de relacionamento, a gente tende a vibrar no eu tenho dedo podre, eu só escolho pessoas que me fazem mal, eu não consigo me dar bem com ninguém, eu não sou merecedora de um amor construído legal. Então a gente acaba atraindo esse padrão repetitivo e não consegue sair, não consegue entender por quê. Então a resposta disso é: melhora o seu consigo, entende o que você merece, entende o seu ser único nesse mundo, e aí nada mais vai mudar. Nada ao seu redor vai influenciar quem você é quando você entender o quanto única você é. Que você não consegue se comparar com outras pessoas porque no mundo não há ninguém igual a você. Então, a pessoa que perde a sua companhia, perdeu a sua companhia, né? Você tem que estar bem consigo. E a única maneira de assim você definir os seus limites. E aí, quando alguém extrapolar, vai ser mais fácil de você ter, teoricamente, um fundamento estabelecido mental para você pôr em prática. Porque a prática sem teoria, ela é inexistente. Na hora do pega pra capar, as coisas não acontecem. Então, esse é o relacionamento tóxico que, pelo menos, a gente tende a ver que acontece pelo menos uma vez na vida, né? E o outro relacionamento é o relacionamento de ponte. A ponte, para ela conseguir manter a estrutura, ela tem todo um planejamento, né? Tem a base da construção, tem o alinhamento, as contas, tudo muito calculado, cada passo é dado. E o bacana de um relacionamento de ponte é que a pessoa que constrói a sua ponte, ela pode ter outras que caminham por ela e te ajudam a crescer e a montar a sua ponte. Mas quando ela sai da sua vida, a sua ponte continua intacta. Então você pode ser a pessoa que mostra para o outro como é ter um relacionamento de ponte, como é construir tijolinho por tijolinho, como é o diálogo, como é a conversa, como é você entender o que você sente para você conseguir pedir para o outro algo que seja importante para você. Porque, infelizmente, a gente vive tanto na nossa ideia de que a minha ideia é uma verdade sobre o que tudo acontece ao meu redor, o meu posicionamento é o certo, que a gente nem imagina o que passa na cabeça do outro. E a gente age de acordo com o que a gente imagina que o outro vai pensar, mas na verdade aquele pensamento é só seu. Então, para você entender o que você quer, você precisa saber e pedir, porque ninguém é obrigado a entrar na cabeça do outro e saber o que a pessoa está esperando. E a gente precisa verbalizar isso, a gente precisa trazer para trocas, então para diálogos, para conversa. E é assim que a gente constrói uma ponte.
Então, quando você já está construindo a sua ponte de relações de maneira geral, quando você passa por uma pessoa e dá bom dia, sabendo que aquela pessoa nunca mais vai te ver na vida, quando alguém passa por você e te pede um pedaço do seu salgado, você arranca e dá, você está construindo a sua ponte. E as pessoas estão passando por ela quando precisam se nutrir de alguma coisa. Então, em alguns momentos, algumas pessoas vêm para aprender com você como andar pela ponte. E aí, depois que ela vai embora, a sua ponte continua no lugar. Você continua indo para algum lugar. Você continua construindo a sua parte, contando com ajudas e participações especiais, mas sem tirar a base e a estrutura do que você pensa. E isso tudo vem do autoconhecimento. Vem da construção de você entender o que você quer, de você vibrar naquilo, entendendo que o mundo é feito de energias e polos positivos e negativos. Então, quando você vibra muito no positivo, é normal você atrair pessoas que precisam de ajuda, porque a tendência é que as energias se equilibrem. O fato é, você consegue ceder sem perder? Isso é uma coisa que eu tô passando, muito forte agora. O quanto você pode ajudar as pessoas a entenderem o seu processo de construção de ponte, sem deixar que elas levem os seus tijolos. Então, mantendo a sua estrutura, mantendo o seu emocional, mantendo a sua ideia de raciocínio de onde você quer chegar. E sabendo que as pessoas que estão prontas para estarem com você quando essa ponte se firmar, vão permanecer com você ou vão aparecer no momento certo. E você está fazendo de tudo para que aquilo se mantenha e não exploda de uma hora para outra. Então, isso é completamente aplicável em todos os tipos de relação. Na dos pais, por exemplo, eu tive muito mais dificuldade porque os meus pais tendiam a achar que opinião contrária era desrespeito, né? Justamente por a gente achar que a única forma de ver o mundo é a forma como a gente vê, desse modo individualista, que é diferente de ter egoísmo sagrado. E aí, quando você foge do que se espera, e você é confrontado. E nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir o seu ponto de vista quando ele é o contrário do que você prega, né? Então tem que ter muito cuidado com todos os tipos de relações, enfim, por quê? Como eu falei no começo do vídeo, nós somos seres individuais, então as nossas lições só podem ser aprendidas por nós mesmos. Mas a gente é espelho do outro, numa sociedade que a gente precisa aprender a lição observando o outro. Mas é diferente observar e julgar, porque o observar é você manter-se no seu lugar e entender que se você encontra alguma coisa de bom ou de ruim na pessoa à sua frente, quer dizer que você reconhece aquilo. Um reconhecimento é algo que você já conhece, e você conhece porque você tem. Então, se você vê no outro, é porque você tem, seja bom ou seja ruim. E ao invés de atacar o outro, você deve olhar para si. Aquele negócio de um dedo apontado para o outro e 3 para você é a maior verdade que existe. E é por isso que a gente vem nesse mundo de espelho. Então, quando você vê alguém que tem características muito boas e você reconhece isso e fala para a pessoa, de certa forma você está dizendo no espelho tudo que você reconhece ser. Porque a gente tem entrado numa vibração de sempre querer buscar e nunca se vangloriar das nossas conquistas. Parar um tempo e falar assim, cara, eu vou dar um tempinho agora de tentar buscar coisas para o meu crescimento maior e vou olhar para o que eu passei. Como foi meu último ano? Como foi minha última semana? Como foi meu último dia de vida? Como eu tô vibrando? Quem eu tô atraindo? O que eu tô pensando? Como estão as minhas áreas nos meus relacionamentos? Como está a minha satisfação no meu trabalho? Será que eu tenho vivido com máscaras? Será que eu tenho vestido um uniforme em cada um dos lugares onde eu vou parar? Ou eu consigo manter a minha estrutura e tenho o meu ideal formado a ponto de ser quem eu sou onde quer que eu esteja? Eu tô começando, eu canalizei umas meditações e eu queria fazer um convite para vocês que seguem aqui no meu canal. Eu vou fazer usando a onda encantada, que é um sincronário, que é baseado em um calendário maia. Eles tinham vários, e aí teve um cara, eu não sei direito quem ele é, porque eu li só uma vez sobre ele, mas que estudou todos eles e viu que o mais coerente com aplicabilidade era esse de sincronário, porque ele seguia 13 luas.
Então, a Lua, além de ser cíclico, né, e mensal, ela também é alinhada com o feminino, ela também está alinhada com a gestação. Então, eles usam um período de 13 dias, que são ondas encantadas. Então, eu estou preparando um material para a gente olhar um pouquinho para esse desenvolvimento profundo do ser em cada uma das áreas, para depois a gente conseguir construir no nosso inconsciente o que a gente gostaria que fosse diferente, é o que a gente almeja encontrar. Então, vão ser 13 dias de meditação e de trabalho sutil em identificar padrões repetitivos e coisas que a gente pode, deve e gostaria de mudar, olhando para dentro mesmo, aproveitando a quarentena, aproveitando esse momento de busca interna mesmo, em que, por exemplo, os animais, quando eles se machucam, quando eles estão doentes, quando eles... Por exemplo, o seu cachorrinho foi tomar vacina, quantos dias ele se recolhe e fica paradinho e fica entendendo ali todo o processo dele? Ele é irracional e mesmo assim ele fica quieto. Então, com tudo que está acontecendo no mundo de hoje, esse é o nosso convite. A gente tomou uma vacina no rabo e tem que ficar quietinho. E esse ficar quieto é internalizar, não é simplesmente entrar numa repetição de lamentação. Então, eu vou disponibilizar aqui, vai ser um dia para cada meditação específica, começando com uma ativação dos elementos. E aí fica o convite aqui para vocês. Eu vou explicar tudo o que precisa antes nas meditações. E aí eu convido quem tiver afim de olhar um pouquinho para dentro, de se perceber um pouquinho melhor. Se gostou do vídeo de hoje, se lembrou de alguém que precise ouvir essas palavras, que... Enfim, é só pra isso que eu faço vídeo, vocês sabem mesmo, que tudo isso são coisas que eu vivo e eu sinto na pele, pra depois tentar deixar de um jeito entendível pra gente falar sobre isso. A importância de verbalizar, né? De você ouvir no outro uma coisa que é uma verdade pra você e você às vezes não põe pra fora por medo de ser julgada como louca, de achar que isso é coisa da sua cabeça. Então, vamos conversar sobre coisas da nossa cabeça, porque a gente precisa expor novas alternativas, novos pensamentos, novos direcionamentos, e é isso que vai levar a gente para um crescimento exponencial e desenvolvimento humano. Então, é isso. Eu espero vocês para a nossa jornadinha da nossa onda encantada, para os 13 dias de mergulho profundo. E eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Nos vemos em breve. Beijo.